Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos alunos desse programa em que nós estamos ensinando a língua portuguesa, compartilhando as experiências da língua portuguesa com todos vocês. É um prazer estarmos juntos novamente, é um prazer trabalhar com todos vocês. Assim como nós iniciamos a aula anterior com um versículo bíblico de um salmo, eu gostaria novamente nessa manhã trazer para vocês um salmo, Salmo 46, o versículo 1, que diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente no momento das nossas tribulações. Que isso possa aquecer o seu coração, aumentar a sua esperança e a sua confiança em Deus. Na sequência, eu gostaria de comentar com vocês alguns dos ensinamentos que nós tivemos na aula anterior. Nós já tivemos uma aula gravada, fizemos algumas atividades, a professora Elaine trabalhou com vocês uma mesma unidade nossa, um mesmo programa, e nós vimos na aula anterior gravada algumas saudações, como nós fizemos cumprimentos aqui no Brasil, quais são as saudações que nós usamos aqui no Brasil. Nós vimos os dias da semana também, né? Aprendemos como se contam os dias da semana, o domingo, a segunda, a terça, né? E por que nós usamos a palavra feira no final. Então, tudo isso nós aprendemos na aula anterior. Já fizemos algumas atividades sobre essa aula e hoje nós vamos ter conteúdos diferentes. Eu acredito que vocês vão gostar dessa aula, até porque nós vamos falar de comidas, vamos falar da culinária, vamos falar do que é tradição aqui no Brasil em termos de alimentação. Além disso, nós vamos falar também da questão do horário, né? Vamos lembrar um pouquinho como aqui no Brasil nós dizemos a questão das horas, a divisão das horas e em que momento nós fazemos as principais refeições aqui no Brasil. Além disso, para complementar e fechar essa aula de hoje, nós vamos trabalhar as estações do ano. Nós estamos gravando essa aula no último dia do mês de julho e nesta semana nós tivemos um frio intenso. Então, nós vamos entender que nós estamos nesse momento, num momento de muito frio, usando muita roupa, nos aconchegando e usando acessórios para nos aquecer. Então, nós vamos aprender sobre as estações do ano. Nesse momento, nós vamos ver um pequeno teatro, uma encenação de um momento em que uma pessoa solicita, num determinado comércio, um comércio que vende cafés, pães, doces, essa pessoa solicita para a atendente, para a pessoa que trabalha neste local, solicita um café. Então, vamos observar essa situação comunicativa e, a partir desta situação, nós vamos aprender os 3 conteúdos que temos para a aula de hoje. Vamos lá, então? Bom dia. Bom dia. Para você. Eu gostaria de olhar o cardápio, por favor. Sim. Aqui, ó. Eu gostaria de um café e um pão com queijo. Tá. Você quer um café puro ou com leite? Puro, por favor. E o pão, você quer frio ou quente? Quente, por favor. Tá. Pode ficar à vontade. Obrigado. Está aqui o seu pão e o seu café. Mais alguma coisa? Por enquanto, não. Obrigado. Muito bem. Gostaram do que assistiram
a respeito da culinária ou do que se solicita num café da manhã. Não sei se vocês terão oportunidade de ver todo o ambiente onde gravamos essa situação comunicativa, mas é um ambiente repleto do que a gente chama de guloseimas. Não são apenas doces, mas são também alimentos que nos apetecem, nos dão vontade de se alimentar, né? Nós vimos nesta situação uma pessoa solicitando o café e um pão com queijo. A atendente pergunta se esse pão com queijo deve ser quente ou frio. Eu gostaria apenas de relembrar uma aula que a professora Ceres já deu para vocês, falando da pronúncia de algumas palavras na língua portuguesa. Nós temos uma terminação final do E, especialmente na nossa região aqui, que é a região oeste do Paraná, pronunciada com um tch final, um som diferente. Na verdade, a palavra se escreve com um E final, quente. Muitas vezes ela é pronunciada quente, mas a escrita dela é feita com E. Muito bem, nós vamos falar então das 3 maiores refeições ou das 3 refeições mais importantes aqui no Brasil. A primeira delas é aquela que vocês assistiram nessa situação comunicativa, que é a questão do café da manhã. O café da manhã no Brasil normalmente é feito com pão, café. Esse pão, ele pode ser recheado de queijo, manteiga, doce. Aqui na região também chamada de chimia, é uma tradição alemã que nós assumimos e que tem essa pronúncia diferente. Os italianos também trouxeram essa pronúncia e nós normalmente oferecemos um café nesse padrão. Uma xícara de café. O nosso café é tradicional, o Brasil tem grande tradição na exportação também do café. Sabemos que outras regiões da América Central, América do Sul, têm grande tradição também no café. E nós tomamos uma xícara de café com ou sem açúcar, acompanhada desse pão com manteiga, queijo, doce, e algumas pessoas usam outros ingredientes para colocar no meio desse pão. Um café mais incrementado, um café mais diferente, ele traz também outras iguarias, outras comidas, outras guloseimas, como por exemplo bolos, tortas. Temos também frutas no nosso café e frutas da estação. Esperamos ter oportunidade de mostrar para vocês numa outra videoaula algumas dessas frutas no mercado local e podermos pronunciar cada um desses nomes para que possamos juntos aprender a pronúncia dessas frutas. O nosso café da manhã, ele normalmente acontece muito cedo. Nós vamos ver agora no vídeo, aqui ao lado, alguns relógios mostrando as horas. O nosso café da manhã, ele acontece normalmente às 7 horas, e nós vamos ver no relógio aqui como se marca num relógio 7 horas, ponteiro pequeno no número 7, ponteiro grande no número 12 e a pronúncia 7 horas. Nós podemos também tomar um café mais tarde, 7h30 ou 7h30. Significa
que nós passamos meia hora das 7 horas. Acredito que não haja grandes diferenças nessa pronúncia e na identificação das horas, como nós estamos vendo aqui no vídeo, aqui ao lado. Muito bem, em linhas gerais, o nosso café da manhã funciona assim. Mas eu comentei com vocês que nós temos 3 grandes refeições no Brasil. A segunda refeição é o nosso almoço. Essa pronúncia almoço é feita com a consoante L, almoço. Assim que se escreve, na pronúncia, em muitas palavras na língua portuguesa, pela proximidade em que nós pronunciamos algumas consoantes associadas a algumas vogais, nós confundimos na hora de escrever. Mas almoço é escrito com a consoante L. Então, no nosso almoço aqui no Brasil, e eu acredito que algumas coisas são comuns também para vocês, nós temos o arroz, o feijão, a carne e saladas. Tradicionalmente, durante a nossa semana, os dias da semana, essa é nossa principal refeição. Claro que algumas vezes essa refeição ela se apresenta de forma mais variada, com outros legumes, e aqui eu citei, para eu lembrar, a cenoura, a batata, a ervilha, a lentilha também como leguminosas que compõem a nossa refeição. Essa refeição, ela acontece normalmente ao meio-dia. Meio-dia, estamos vendo o relógio aqui marcar. Meio-dia ou 12 horas. Ambas significam a mesma coisa. Meio-dia, 12 horas. Normalmente no Brasil, este é o momento em que nós paramos o nosso trabalho e vamos fazer essa refeição. Eu vou lembrar aqui e anunciar que vocês terão uma tarefa bem interessante nessa semana. A tarefa é contar para mim qual é o cardápio que vocês costumam ter nas suas refeições. Pode ser também o cardápio principal do seu país de origem. Nós queremos conhecer esse cardápio. Nós vamos ter uma atividade em que vocês colocam o café da manhã, o almoço e o jantar, as 3 principais refeições que vocês estão habituados a fazer. Quais são os alimentos que compõem essa refeição? Interessante, né? Vamos trocar informações. Como eu falei em 3 refeições, a terceira refeição é o jantar. O nosso jantar normalmente é feito de um lanche. Lanche aqui no Brasil significa muita coisa. Ele vai desde a pizza, o hambúrguer, o pãozinho mesmo. Às vezes até nós costumamos, e aí a gente não chama de lanche, mas a gente chama de um requente, requentar a comida que sobrou do almoço. Então, nós esquentamos no fogão, esquentamos no micro-ondas aquilo que sobrou do nosso almoço e fizemos disso o nosso jantar. Então, o jantar no Brasil, ele é muito variado, especialmente no período do inverno, na região sul do Brasil, que é onde nós estamos no Paraná. São 3 os estados que compõem a região sul.
A professora Ceres já deu essa aula para vocês. Ela contou de onde ela veio e quais são esses 3 estados. Vamos lembrar: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na nossa região sul, o jantar, muitas vezes no período do frio, é composto de uma sopa. E aí nós temos as mais variadas composições de sopas que vocês possam imaginar. No Rio Grande do Sul, há uma sopa muito tradicional. Ela se chama sopa de agnoline. Agnoline. É uma pronúncia diferente, mas muito tradicional também na nossa região. É uma sopa de uma massa enrolada com carne dentro. Há outras sopas bem importantes aqui na nossa região. Sopa de feijão, um caldo de mandioca e muitas outras variedades, ok? Esse é o nosso jantar. Eu vou querer saber qual é o jantar tradicional do país de onde vocês vieram. Como nós estamos falando de horários também, é importante dizer que o nosso jantar, ele se considera um jantar ou um lanche de final de tarde a partir das 18 horas. Nós temos um relógio aqui mostrando 18 horas. Nós podemos jantar a partir das 18 horas. 18h15, um quarto de uma hora, 18h30, meia hora ou 2/4 de uma hora, 18h45, 3/4 de uma hora. Todas essas imagens estão aqui para que vocês identifiquem e lembrem a forma de dizer as horas. Então, repetindo: 18h15, 18h30, 18h45 e 19 horas. Todos esses horários vocês vão poder acompanhar aqui e relembrar e pronunciar revendo esta aula. Achei interessante contar para vocês que aqui na nossa região, falando de culinária também, nós temos uma grande tradição de domingo. Domingo é o nosso dia de descanso, é o dia que separamos para o Senhor também. E na nossa região há uma tradição de se fazer churrasco aos domingos. Muita carne. Colocamos aqui algumas imagens de churrasco. O estado que tem a maior tradição nesse alimento é o Rio Grande do Sul. Mas aqui no Paraná, muitas pessoas vieram do Rio Grande do Sul e trouxeram esta tradição. O nosso churrasco é feito em grandes porções de carne, assadas na brasa ou de outra forma. E essa é a nossa tradição no domingo. Carne com uma salada que nós chamamos de maionese. Uma mistura de legumes, em especial a batata, com um molho envolvendo. Então, se você for convidado a almoçar na casa de um brasileiro no domingo, normalmente você vai encontrar como cardápio principal o churrasco. E quero dizer para vocês que é um grande alimento e muito saboroso mesmo. Nosso almoço de domingo. Também gostaria de dizer para vocês nessa aula que nós temos, e acredito que não há grande variação com o país de origem de vocês, aqueles que estão na América do Sul, a questão das estações do ano.
Aproveitamos esta aula também para trabalharmos as estações do ano. Já fiz um comentário de que estamos vivendo o inverno nesse momento. O inverno, uma estação de muito frio, especialmente para nós que estamos na região sul. Tivemos temperaturas nesses dias negativas, ou seja, menos do que zero. Acredito que todos sabem do que eu estou falando. Todos nós sentimos esse frio nesses dias. Estamos vivendo o inverno. Ele inicia em junho, no mês de junho, aqui no Brasil, dia 21. E ele vai até 21 de setembro. Dia 22 de setembro, nós começamos a primavera. Então, o inverno, uma estação de muito frio aqui na nossa região. Importante compreendermos que precisamos nos agasalhar, casaco, touca, luvas, né? Cachecol, protegendo o nosso pescoço, e na sequência nós teremos a primavera. É um período, uma estação em que nós vemos muitas flores. É a estação das flores. Começam a brotar todas as flores depois deste período de frio. A primavera no Brasil inicia então dia 22 de setembro, que é o mês seguinte. Estamos em agosto, em pleno inverno, e passaremos na sequência para a primavera. A primavera vai até 20 de dezembro. Logo após, nós temos o verão. E o verão, para quem já está aqui na nossa região há muito tempo, ou há pelo menos um ano, é a estação do calor, calor intenso, especialmente para aqueles que moram em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é conhecida na região como um local de temperaturas muito altas, que chegam a mais de 40 graus. No ápice, no momento mais quente de todo o verão. O nosso verão, ele vai até 19 de março. E aí, na sequência, 20 de março, inicia o outono, que é a quarta estação que nós temos. O outono é a estação em que as árvores começam a perder as suas folhas e nós começamos a anunciar a vinda novamente do inverno na nossa região. Então, no Brasil, nós temos essas 4 datas das 4 estações do ano. Nós temos, então, o inverno, que inicia dia 21 de junho. Nós temos a primavera, que inicia dia 22 de setembro. Nós temos o verão, que inicia dia 21 de dezembro, o último mês do ano. E nós temos o outono, que inicia dia 20 de março. Muito linda e muito bem marcadas, muito lindas e muito bem marcadas as estações do ano aqui no Brasil. Muito bem, nós vamos neste momento ouvir uma música que se chama Cotidiano. É uma música interpretada por um grande cantor brasileiro chamado Chico Buarque de Holanda. E ela vai contar um pouquinho a rotina, por isso ela se chama Cotidiano. Prestem atenção nas horas e na rotina que o autor dessa música apresenta para todos nós. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá.
Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar, e essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar, meio-dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar, meia-noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar, e essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar, meio-dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar, meia-noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Gostaram da música? Gostaram do ritmo? Entenderam um pouco essa sequência do cotidiano? Nós associamos esta música a tudo que nós aprendemos hoje. Nós temos uma rotina diária que inicia com o nosso café da manhã, falamos dessa rotina, falamos do nosso almoço, falamos do nosso jantar, falamos das horas, algumas horas, o relógio, o que ele marca para nós e como pronunciar as horas aqui no Brasil. Falamos também das estações do ano e concluímos o nosso vídeo de hoje ouvindo a música Cotidiano de Chico Buarque de Holanda. Eu me despeço de vocês, desejo uma excelente semana. Estaremos fazendo atividades durante a semana. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!